Eu tive esse problema de saúde de 1 até 4 anos, eu tive uma infância maravilhosa, meu pai sempre foi de classe média alta, então assim, eu tinha tudo o que eu queria, tudo que eu precisava e até mais do que eu precisava. Imagina um pai que ficou no hospital com um filho até 4 anos, você acha que ele não vai dar o que o filho pedir? Meu pai dava, era o jeito de ele proteger. Meu pai fala que naquela época, eu perguntei, tem uma história muito legal, eu tava na fila da Disney recentemente não, um pouquinho antes da pandemia com meu pai, e eu tava com meu filho mais velho na frente, o Isaac, ele tinha 5 anos, 4, 5 anos. E aí eu abracei meu pai e falei assim, pai, você chegou a sonhar isso um dia, quando você tava lá no hospital comigo, de estar eu, você e o meu filho num parque de diversão? Nem usei a Disney, podia ser em qualquer lugar. Aí ele me olhou assim, me abraçou e falou, filho, naquele tempo eu não me permitia, não era permitido sonhar. Eu tinha um objetivo, que no outro dia você estivesse vivo. Uau. Então isso é uma coisa muito forte. Então meu pai sempre foi muito presente e eu acho que a situação de eu acabar ficando muito rico muito cedo, de uma forma, não vou falar fácil, mas é lugar certo, pessoas certas, isso me prejudicou naquele momento, mas hoje eu entendo que faz parte do calor, faz parte do deserto, faz parte do processo. Eu precisava ser moldado, eu precisava ser preparado pro propósito que Deus tinha na minha vida. Oi, é muito comum, assim, quando a gente tende a ter um resultado mais expressivo, começa a ascender muito, é muito normal, às vezes a gente nem percebe, na maioria dos casos, a gente passa a acreditar que é tudo pela força do nosso braço, né? É muito comum isso acontecer, né? A gente esquece que não tem a ver com a nossa capacidade, e sim aquele que nos capacita. Então eu demorei pra entender isso. Eu sempre achei que foi pela minha capacidade, pela minha inteligência, porque eu sou esforçado, porque eu sou honesto, eu. E aí você entra numa bolha de arrogância, Mas de inúmeros sentimentos. pra gente ter essa mudança de percepção, geralmente, não sei se é o seu caso, Dor, acontece alguma coisa bem dor. impactante, né? Eu quebrei. Então eu Ah, fiquei milionário com 18 anos e com 20 anos eu quebrei. Eu dormi, eu digo que eu dormi rico e acordei pobre. E não é que eu acordei pobre porque eu não tinha dinheiro, eu acordei devendo. No espaço curto de 2, 3 meses, em 2006, eu devia mais de 11 milhões de reais. Que hoje seriam caraca. 70, 80 milhões. Então isso aos olhos humanos, um menino de 20 anos, não vai pagar nunca a conta, né? E aí começou o Difícil. famoso processo. Tomei muita cacetada. Então, assim, eu fui forjado em meio ao processo. Legal. E aí, quando você chega numa etapa dessa, de conhecer, por exemplo, dois lados, o Uhum. lado de ter ascendido rapidamente, ou de ter caído rapidamente, um milhão de coisas vai passar na sua cabeça. Meu Deus. Quando acontece isso, o que o Thiago imagina pra vida? Porque assim, você não tinha um contato com Deus, então você não tinha uma fé desenvolvida. É muito louco porque a minha arrogância era tão grande que eu tinha certeza que eu ia dar um jeito. E os dias iam passando e eu não dava jeito. E as coisas iam piorando. Então, a minha arrogância era tamanha no sentido de achar que eu podia todas as coisas, que eu, a primeira pessoa, todo o tempo, que eu tenho uma frase que eu digo que Deus nos conhece mais do que nós mesmos. Com Então eu fui certeza. levado, eu não digo que eu fui levado ao meu limite, mas muitas coisas aconteceram e na verdade a graça, a misericórdia de Deus na minha vida, chegou um determinado momento que ele falou, tá, agora vem aqui que eu vou te mostrar que não tem a ver com você. Tem a ver com aquilo que você carrega, que fui eu que te dei. E aí Deus começou a mudar a minha história, mudar a minha vida. Eu fui transformado de dentro para fora primeiro, para depois transformar por fora. Isso é um outro problema, as pessoas querem primeiro mudar a aparência externa para depois mudar o interior, e não, é de Não tem dentro para como, né? fora, porque o de fora para dentro ele é passageiro. Quando você transforma de dentro para fora,